Boa noite a todos. É com muita satisfação que estamos aqui hoje. Agradecemos a oportunidade da audiência de todos que nos assistem nesse momento pelo canal da Sociedade Espírita Recanto de Luz no YouTube. Lembramos que estamos atendendo às orientações das autoridades para evitar aglomerações. E pela necessidade do isolamento social, devido à pandemia existente no nosso planeta, e mesmo realizando esse trabalho através da tecnologia existente, pedimos a todos, nesse momento, onde quer que estejam, que fique bem à vontade, aconchegados, com o coração leve. E em prece, pedimos à espiritualidade que ilumine a todas as pessoas, as quais atualmente têm a responsabilidade de conduzir as tarefas auxiliando todos os irmãos, aos profissionais da área da apresenta, a todos os governantes, que sempre tenham lucidez para tomar as decisões corretas, com o objetivo do bem mútuo. E também a nós todos, que consigamos, com paciência e fé, atravessar mais esse grande desafio em prol da evolução da humanidade. Continuando as exposições dentro da proposta do Departamento Doutrinário da Casa, o tema para a reflexão de hoje é a justiça divina. Quem de nós não ouviu a seguinte questão: não é justo aquela pessoa tão boa passar por isso? E quando alguém se expressa dessa forma, é possível que não tenha ainda compreendido a definição de Deus. Costumam dizer, mas é óbvio, é evidente que Deus existe. Olha a sua volta, olhamos a nossa volta, a natureza, os seres vivos, enfim, tudo aquilo que não foi criado pelo homem. Sem dúvida, nós podemos ter certeza que Deus existe e imediatamente também deveríamos acreditar na sua justiça. Mas nem sempre pensamos assim. Se existe dúvida dessa justiça, possui, ao mesmo tempo, dúvida da existência de Deus. Vamos aqui, com os argumentos que conhecemos, explicar que é Deus. Ou seja, até os limites do nosso conhecimento, porque ainda nós, encarnados, não possuímos todos os sentidos para entendê-lo. No Livro dos Espíritos, na questão número 13, fala dos atributos de Deus, que são eterno, único, imaterial, onisciente, onipresente, onipotente e soberanamente justo e bom. Se ele é onisciente, sabe tudo. E com certeza ele sabe quando algo vai dar errado. Se é onipresente, onipotente, está em toda parte, pode tudo, por que então Deus não resolve os nossos problemas? Problemas, esses fatos indesejáveis, são itens que nos faz perguntar: por que existem essas situações que consideramos coisas ruins, como, por exemplo, essa pandemia, né? E por que existe o mal? Essa é a pergunta que nós fizemos. Por que estamos vendo, nos dias de hoje, muitas coisas ruins, e não é de hoje, alguns tempos para trás também, que nos traz tristeza, angústia e indefinição? Enfim, não são, a princípio, coisas muito boas, né? Mas, se Deus está em toda parte e é soberanamente bom, como pode, então, existir o mal? Vamos considerar, nesse momento, que o mal existe em algum lugar.
um ponto fixo. Se ele existe naquele lugar, concluímos que Deus não está lá. Por quê? Porque Deus é bom, mas Deus está em tudo, sabe de tudo. Então, onde encontramos o mal? Ficamos confusos nesse momento, né? Porque nós enxergamos o mal na violência, nos crimes, no preconceito. Mas isso acontece ainda porque algumas pessoas ainda entendem o mal como sendo algo visível. Mas, da mesma forma que nós entendemos que a escuridão é a ausência de luz, que o frio é a ausência de calor, o mal é a ausência do bem. A doutrina espírita ainda acrescenta uma tese a isso, que o mal é a ignorância do bem, que o mal tem como remédio o conhecimento das causas da criação desse mal. Portanto, Deus está em todo lugar, e então o bem existe sempre. Não existe nenhum lugar em que o bem não está. O Espiritismo nos apresenta a tese que, como eu já falei, que o mal é a ignorância do bem. O não saber, a falta de conhecimento. E na questão 631, Allan Kardec questiona se nós, humanos, temos os meios de distinguir por nós mesmos a diferença entre o bem e o mal. As coisas que são do bem e são do mal. E a resposta é bem simples. Sempre em que acreditar em Deus. Nós temos a inteligência suficiente para conseguir distinguir um do outro. Portanto, o primeiro passo é acreditar que existe Deus. Uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, meus amigos, para entendermos os fatos que acontecem no mundo, temos que primeiro acreditar, ter certeza na existência de Deus. Nada nesse mundo acontece por acaso. O universo é tudo harmonia. E tudo provém da providência divina. São chegados os tempos. Esse é o título do capítulo 18 do livro A Gênese, de Allan Kardec, que diz que eventos são agendados por Deus para que acontecerão para a evolução moral da humanidade. Ainda existem pessoas incrédulas que não entendem esses fatos por não acreditarem na justiça de Deus. Porém, outras pessoas que já possuem uma crença acreditam que esses fatos são perturbações das leis da natureza. Porém, o correto é que está acontecendo o cumprimento dessas leis. Como falei, tudo no universo é harmonia. É a sabedoria divina, a qual não podemos duvidar. E se estamos passando por isso, hoje é que uma razão deve existir. É a lei do progresso, atuando nas transformações físicas em todos os elementos químicos do planeta Terra. E também uma transformação moral, através da reencarnação dos espíritos. Essa mudança necessária pode vir de duas formas. Uma primeira, mais lenta e gradual. Através, como eu falei, da reencarnação, da volta dos espíritos para o planeta Terra, por exemplo, para atuar como líderes religiosos, líderes na ciência, enfim, em várias áreas. E a outra forma, uma forma mais brusca, aquela que movimenta uma grande quantidade de pessoas para o mundo espiritual. Vemos, até esse momento de hoje, um progresso da humanidade acontecendo num nível muito alto de inteligência do ser humano, principalmente na área da ciência e tecnologia, nas artes, mas
trazendo somente o bem-estar material. Contudo, é necessário ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer que entre nós reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, para nos assegurar não só o bem-estar material, mas o bem-estar moral. Da mesma forma que outros dois nossos amigos expositores que já fizeram sua tarefa, e também daqueles que ainda, né, virão aqui fazer os seus trabalhos, um tema com certeza será tratado, que é a transição planetária. Pois, conforme a doutrina espírita, o código divino para a evolução é a lei de causa e efeito. Todo efeito que conseguimos ver e sentir tem uma causa, tem um motivo, que pode ter a origem dessa causa, nessa vida, ou como sabemos, através da doutrina espírita, em vidas passadas. Porque é justiça divina também a bênção da reencarnação. Pois o princípio inteligente do universo somos nós, os espíritos, todos nós somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes. E quando reencarnamos e viemos para cá, acertamos na nossa missão, nós progredimos. Porém, quando reencarnamos e erramos, temos que voltar para corrigir. E se a gente insiste no erro, por negligência, somos induzidos à expiação, para poder resgatar. E isso não é nada mais, nada menos que uma prova que Deus está sendo justo com todos nós. Todos já devem ter se feito a pergunta, quem já leu algum livro, alguma coisa na internet, sobre se a transição planetária já iniciou, já começou. Para nós, sim, com certeza. E o tema principal do estudo é a justiça divina. Então, Deus, na sua bondade infinita, deu a chance, há algum tempo, para espíritos imperfeitos reencarnarem, voltarem para a Terra, com a necessidade de dar mais um passo na escala do aperfeiçoamento. Eles vieram e estão vivendo em todos os cantos da Terra. Com isso, nós estamos identificando alterações por completo no cenário do mundo, tanto na cultura, nas artes e até mesmo numa simples estrutura familiar. Enfim, a transição planetária já começou há algum tempo lá no mundo espiritual e que era necessário se materializar aqui no mundo físico também. E por justiça de Deus é que temos a pandemia, nunca vista antes. Por quê? Pois o mundo ele se tornou tão pequeno devido ao avanço das tecnologias que alterou qualquer tipo de conexão entre nós. A propagação de qualquer coisa em escala de tempo muito pequena nos dias de hoje, seja uma informação ou um vírus invisível. Essa pandemia, observem bem, ela paralisou todo o mundo. Parou guerras, conflitos de interesse no Oriente Médio, Coreia do Norte, seja onde for, e deslocou o foco principal de todos para o controle da propagação do vírus. Portanto, meus amigos, a transição planetária está se tornando visível, colocando todos nós muito próximo da morte. E, infelizmente, essa frase, muito próximo da morte, ela pode gerar um ponto muito delicado em algumas pessoas, que é o medo e o pânico. E tome cuidado, esses dois sentimentos podem se alastrar muito mais rápido do que o vírus. Na obra Céu e Inferno,
de Allan Kardec e os Espíritos, no capítulo 7, registra o Código Penal da vida futura. E aqui deixo, quem quiser, quem puder pegar essa obra e dar uma leitura nesse capítulo é importante. Estamos vivendo bem a situação atual. O Espiritismo nos apresenta a lei da vida futura dos espíritos. E como a justiça de Deus é infinita, não há uma ação ou um pensamento mau que não tenha consequência. Da mesma forma, para as ações e pensamentos bons. Sentimentos também entram nesse quesito. Os bons têm consequências meritórias. Portanto, todo o mal praticado, toda falta cometida é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não for nessa existência, é sem falta em outras seguintes. Portanto, o espírito sofre a consequência das suas ações. E cabe ao nosso livre-arbítrio minimizar esse sofrimento. No item 33 do capítulo 23, também na Gênese, nos mostra como acontece a regeneração da humanidade, que é a renovação dos espíritos. Mas esses espíritos todos devem estar predispostos a uma modificação moral. E na reencarnação, na maioria das vezes, nós, quando voltamos para a Terra, sim, estamos bem dispostos a mudar o comportamento. E em certas ocasiões, essas mudanças têm que acontecer em grandes massas, infelizmente. Qual é o objetivo dessas mudanças? É modificar as ideias de uma população, ou até mesmo de uma raça. E é o que vai acontecer depois desse grande choque que nós, seres humanos, estamos passando. Porque nessa pandemia, infelizmente, temos já milhares de irmãos desencarnando. Mas, como sabemos, o corpo fica e o espírito segue a vida. Como já aconteceu em outras épocas da humanidade. Alguns têm que voltar para a espiritualidade e, na sequência, voltar ao mundo corporal na missão de transformar a Terra na tão sonhada mundo de regeneração. Voltando um pouco na história, há quase 2.500 anos atrás, refletindo um pouco sobre a vida após a morte, buscando algo maior do que a matéria, buscando saber mais sabedoria, nós tivemos os filósofos gregos. E dois deles, Sócrates e o seu discípulo Platão, e uma das obras, que se titula A República, Sócrates dialoga sobre a possibilidade de viver em harmonia, há 2.500 anos atrás. Viver fraternalmente, com o domínio total do caos da realidade, superando um dos maiores males da nossa humanidade, que é o egoísmo, e controlando as paixões, os excessos. No item 7 dessa obra, A República, temos a alegoria do mito da caverna. E oriento aqui novamente, quem quiser saber mais detalhes, procure na internet. Tem um material rico sobre o assunto mito da caverna, e é muito importante também para a situação atual em que estamos vivendo. Nós aqui iremos somente mencionar os 5 itens, 5 lições deixadas pelos Sócrates e Platão. E para quem não sabe, eles são também um dos precursores do cristianismo e também do espiritismo. Primeiro ponto. Tudo que é material é ilusão. O que conhecemos como real tem início e tem fim. Por exemplo, um celular. Todo mundo tem, está na sua mão, acredito nesse momento. Hoje, dura muito pouco tempo. São passageiros. Então, nosso corpo também, ele é perecível, ele é passageiro, tem início e fim. Isso deve ter para nós uma importância secundária.
Não podemos substituir o que realmente importa para nós, que são os valores imateriais. Entre eles, a sabedoria e o bem. Quem lembra, lá no início da minha exposição, são 2 atributos de Deus. Segunda lição, sair da zona de conforto. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade pelas nossas vidas. Não se vitimizar. Fazer um esforço para alcançar a evolução. Terceira lição, a luz nos cria incômodo. Quer dizer que é difícil sair da ignorância. Sofremos para ver a luz, no caso, o bem. É aceitar a própria ignorância, nossos erros, nossos auto-enganos. É um grande passo para o verdadeiro conhecimento de nós mesmos. É o início da saída da ilusão do materialismo e ir na direção da contemplação da verdade, que é a espiritualidade. Lição número 4. Habituar-se para contemplar o mundo superior. A doutrina espírita é uma das ferramentas evolutivas para nós hoje na atualidade. Ela nos mostra a existência do mundo espiritual e com fundamentos real da existência de tudo, e dando também muito sentido a tudo isso. A quinta lição, que é a mais importante na minha opinião, é devolver o bem que recebemos. Esse é o compromisso de ser melhor, é um compromisso com a caridade, ajudar o próximo. Portanto, o Espiritismo tem a chave que complementa. Ele abre à humanidade uma estrada nova e desvenda horizontes do infinito. Não estamos mais a cegas. Sabemos de onde viemos e para onde vamos e por que estamos aqui nesse mundo. Nosso Deus quer, sim, que nos afastemos de qualquer mal. Ele não quer que fiquemos presos a uma caverna de ilusões. Mas que, infelizmente, essas mudanças, como estamos passando, não pode realizar-se sem comoções. Conflitos acontecerão, passageiras perturbações acontecerão também, até que se atinja o equilíbrio conforme a justiça divina. Meus queridos irmãos, nós que já vivemos em outras épocas, temos sim o conhecimento há muito tempo das leis de Deus. E que das duas primeiras leis, 2 delas, as mais importantes, que também já foram comentadas aqui por colegas expositores, e são as que devemos entender e sentir e segui-las, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amor, esse sentimento que não dá mais para a gente não aplicar. Amar a todos, sem distinção, sem preconceito. Entender o verdadeiro amor. Não ter dúvida da existência de Deus. Da energia que nos move. E entender que o verdadeiro mundo é o espiritual. O mundo material, ele é ilusório. Porque as coisas aqui na Terra, como já falamos, têm início e têm fim. No mundo espiritual, é eterno. O mesmo amor que temos para com Deus, também temos para nós mesmos. Todos os dias tentar melhorar um pouco, praticando a caridade com as pessoas. Não somente entregando alimentos, produtos de higiene, são importantes, sim, muito importantes, mas no seu lar, fazendo uma prece, pedindo saúde e paz para as pessoas necessitadas, lucidez a todos que estão mergulhados de corpo e alma, a ajudar quem está passando por dificuldade. Lembrando aqui a missão de nós brasileiros. Na obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier,
explica toda a trajetória do nosso país para se tornar a pátria do Evangelho. Nós temos na nossa consciência quais são as ações necessárias para a evolução moral. Temos que simplesmente ter vontade de colocar em prática. Se reencarnamos aqui na pátria do Cruzeiro, é porque temos a missão de auxiliar a humanidade na transformação do mundo. Não precisamos ser um líder político, um milionário, rico, grande empresário. Qualquer um de nós pode ajudar, com o que tem de disponível nas mãos, seja conhecimento, seja palavras de conforto, seja uma prece do coração. Peço então novamente, nesse momento, meus irmãos, que tenhamos calma, acreditar na providência divina, seguimos as orientações dos profissionais da saúde. E cada um de nós temos a consciência dos nossos atos. Se colocar no lugar do outro. Fazer o bem, que nesse momento sirva de lição para mudar nossas atitudes perante todos os nossos irmãos. Agradecendo a atenção de todos que estiveram conosco nesse momento. Chegará o tempo em que existirá uma única religião, a caridade, segundo o nosso amigo Chico Xavier. Agradeço, enfim, a espiritualidade do Recanto de Luz, a qual irá distribuir a paz para todos os corações nos seus lares. Ficamos em paz. Muito obrigado.